governo Lula sofreu uma enorme derrota nesse caso do Pix. Terminou a semana tendo que retirar a portaria que aumentava a fiscalização que já é feita nas transações normais, nos bancos convencionais, mas que agora passaria a acontecer também nas operações de Pix feitas por fintechs, né? Aquelas maquininhas de compra ou os bancos digitais. Ganhou corpo no país uma gigantesca campanha da extrema-direita misturando fake news, mentira, mas também explorando dúvidas legítimas da população. Defensores do governo acharam que bastava esclarecer, vamos explicar, as pessoas vão entender, né? E assim a gente refuta as fake news. Vamos refutar a ideia de que vai haver uma taxação, porque não tinha, era mentira isso, que cada movimentação de Pix ia sofrer uma taxação. Ok, mas restou uma outra dúvida. Se o governo vai aumentar a fiscalização para operações acima de R$5.000, inclusive nas maquininhas, nos bancos digitais, não haveria a chance da Receita depois ir para cima, colocar na malha fina o povo que vive na informalidade, que depende dessas transações? Ficou essa dúvida e não adiantou o coordenador, o chefe da Receita Federal dizer: não, o objetivo da Receita não é o pequeno, nós queremos pegar os criminosos que usam esses caminhos, né, para lavar dinheiro. Gente, as pessoas desconfiam de quem cobra imposto. Em algum lugar do mundo você conhece gente que acha legal quando você anuncia que vai aumentar a fiscalização? Em nenhum lugar. Desde o fim de semana anterior, eu estou entre aqueles que achavam que o governo devia retirar esta medida, rápido, porque tinha virado já um rastilho de pólvora, já dava para perceber, nas redes e nas ruas. Se falava disso o tempo todo. O governo agiu de maneira tecnocrática. É uma medida correta. E era uma medida para aumentar a fiscalização, para evitar lavagem de dinheiro e sonegação. Mas nós não estamos em tempos normais e temos que levar em conta que há do outro lado uma máquina de mentiras, de exploração para operar em casos como esse. Então, quando se percebeu, a medida é correta, nem tudo que é correto na política você pode, em todos os momentos, defender. Há momentos que você precisa recuar. E o governo demorou para recuar, né? Qual que é o meu raciocínio? Por que eu defendi que deveria retirar logo a medida? Essa questão do Pix não é uma questão central de governo, certo? É uma medida correta, mas não é uma questão central. Você não gasta o seu capital político numa medida lateral. Se fosse uma questão central, aí sim, você vai até o final na briga. Mas é que nem numa guerra. Você entra numa batalha, começa a perder aquela batalha. E aquela batalha não é decisiva para a guerra toda. Você vai manter o seu exército ali, vai perder o exército numa batalha que não é tão importante assim? Retira, reorganiza as tropas e se prepara para os novos combates. Bom, com algum atraso, foi isso que o governo fez. Não estou dizendo que foi bom retirar, não. Foi o menos ruim a se fazer, diante dessa confusão que se armou no país. Então, mostra a dificuldade do governo Lula, que já estava muito clara na comunicação, mas também na avaliação política, talvez não compreender que o país de 2024, 2025, 2026 não é aquele país de 2003, 2004, 2005 no primeiro governo Lula. Tem outra configuração. Você tem uma ideologia, é cada um por si, né? Boa parte da classe trabalhadora acredita nisso, ou foi levada a acreditar. Mas nesse momento, esse combate é um combate muito complicado para ser feito, ainda mais sem os instrumentos nas redes sociais, né? Manter a proposta seria fazer o governo sangrar durante semanas, arriscando inclusive começar a assistir manifestações de rua que estavam começando a ser convocadas nas redes sociais. O vídeo daquele Nicolas, deputado de Minas Gerais, já estava fazendo de conta que haveria manifestações, tentando criar uma grande onda. Ele misturou ali fake com raciocínio para ganhar o apoio das pessoas que trabalham por conta própria e que desconfiam da Receita Federal. Começava a se criar uma espécie de novo 2013, vocês se lembram? Quando a Dilma tinha uma alta popularidade,
vieram as manifestações de 2013 por causa de 20 centavos na tarifa de ônibus de São Paulo. Aquilo virou uma onda e a popularidade da Dilma despencou. De novo, a gente ia começar a ver manifestações assim, não é só pelo PIX, é pela dignidade do povo trabalhador. Assim como naquela época, não são só os 20 centavos. Aí, o governo retirou. E, nesse momento, eu acho que fez bem em retirar. Bom, a extrema-direita está cantando vitória. E foi mesmo uma vitória. Mas uma vitória que já estava dada. Na hora que o governo retira, era só reconhecer que já estava derrotado e que não queria continuar sangrando. Mas a extrema-direita canta vitória para dentro da sua bolha, que é imensa. Ok, ficou fortalecida junto aos seus militantes de extrema-direita. Mas você estanca o sangramento, que estava fazendo gente que nem é bolsonarista ficar com raiva do governo, por causa de um assunto que não é um assunto central. Bom, passado o solavanco, fica claro, a partir desse caso, que o governo precisa reorganizar suas tropas, especificamente para fazer comunicação. Nós vamos falar disso mais adiante, até porque, justamente nessa semana, o Lula acabou de trocar o ministro da SECOM. Saiu Paulo Pimenta e entrou Sidônio Palmeira para tentar dar uma estratégia com começo, meio e fim. Não pode baixar uma norma técnica falando de PIX e o governo não esclarecer a população e achar, não, nós vamos explicar que é correto. Não é assim mais que se faz política com uma extrema-direita tão mobilizada no Brasil e no mundo. Nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. Essa mudança na SECOM precisa vir junto com uma ofensiva contra a extrema-direita, né? Que vai ser ajudada por um fato que vai acontecer nas próximas semanas. E aí, vamos virar essa página. O que vai ser? A denúncia do Procurador-Geral da República contra Bolsonaro. Já temos a informação. A denúncia está quase pronta. Ele está só decidindo se vai juntar os 3 casos, golpe de Estado, falsificação de caderneta de vacina, contrabando de joias, se vai juntar tudo numa denúncia só ou fatiar. Como é que isso vai ser? O Procurador da República, o Gonê, deve apresentar isso entre fim de janeiro e começo do mês de fevereiro, e aí a pauta passa a ser julgamento de Jair Bolsonaro e dos seus asseclas. 40 indiciados ao todo pela Polícia Federal. O Bolsonaro, por sua vez, aposta suas fichas nessa ofensiva de comunicação que conta com o apoio que vem do Norte, numa onda que é provocada e que é ajudada pela posse de Donald Trump. Trump toma posse agora no dia 20, vai ser uma grande festa da extrema-direita mundial. Aliás, Jair Bolsonaro queria estar presente, pediu o passaporte de volta, porque o passaporte dele estava retido, para ir à posse, e a justiça brasileira disse, não vai, porque tem risco de fuga. Ele pode fugir, ele está para ser denunciado pela Procuradoria no caso de golpe de Estado. Mas haverá uma grande comitiva de deputados da extrema-direita brasileira lá em Washington para participar dessa festança da extrema-direita, festa dos extremistas. No campo internacional ainda, outra notícia importante dessa semana, cessar-fogo entre Hamas e Israel. Ele vem num apagar das luzes do governo do Biden e será feito por etapas, né? O Hamas vai liberar reféns israelenses e Israel vai liberando também reféns e prisioneiros palestinos. Mas há um detalhe, hein? Que não é um detalhe, é algo importante. Israel continua bombardeando a faixa de Gaza nessas últimas horas antes do cessar-fogo entrar em vigor. O Netanyahu está sob pressão da extremíssima direita em Israel, que não quer acordo, quer que a guerra vá até o fim para exterminar os palestinos. Então há muita confusão, o cessar-fogo está acertado, mas precisa ver como é que ele vai ser colocado em prática. A gente torce para que isso aconteça, porque são mais de 40 mil mortos, assassinados pelos israelenses, os palestinos mortos, faixa de Gaza destruída. E agora a Europa e os Estados Unidos vão se apresentar para reconstruir Gaza e ganhar dinheiro com a desgraça que eles aprontaram lá em Gaza. O Hamas e os palestinos seguem de pé. As casas foram destruídas, mas a luta palestina não terminou aqui e pode ser vista até como uma vitória. O Hamas ainda ter reféns e ainda ter força para negociar um cessar-fogo. Não foi rendição, teve que ser uma negociação. Vamos acompanhar para que o cessar-fogo realmente aconteça e a população tenha um alívio nas próximas semanas.